Olá de novo, pessoal! Vamos resolver mais uma questão, que dessa vez vamos falar sobre cercas de madeira. Maria está construindo uma cerca com postes e traves de madeira. Como nos diagramas abaixo, cada trave tem 1 metro de comprimento. Vamos desconsiderar a largura dos postes. E dessa forma, a cerca do diagrama 1 tem 1 metro de comprimento. Então, como vocês podem ver, nós temos 2 postes, 2 traves. Como uma trave ela é 1 metro de comprimento, a cerca tem 1 metro de comprimento. Já no diagrama 2, tem 2 metros de comprimento, pois nós temos aqui essas traves fazendo 1 metro de cerca, mais essas outras traves fazendo mais 1 metro de cerca. Então, são 2 metros no total. E nós temos o diagrama 3, que tem 3 metros, certo? Esse daqui e este, né? Então, no diagrama 3, são 4 postes com 6 traves, sendo que são 2 traves para cada 2 postes. Com isso, a questão 6 pergunta o seguinte: quantas traves terá uma cerca com 6 postes? Então, dá alguns itens, né? Item A, 6, 10, 12, 14 ou 16 traves. Aqui a gente tem, então, uma representação de como seria uma cerca com 6 postes. A gente pode fazer algumas observações, como por exemplo, cada poste, ele comporta 2 traves aqui na frente, certo? A de cima e a de baixo. Poste 2 também, ó, poste 3 também 2 na frente, poste 4 também. E o quinto, também 2 traves. Porém, o 6º poste, ele não comporta traves aqui na frente. Portanto, nós podemos assumir uma função genérica para qualquer quantidade de postes. Aqui está escrito cerca, mas a frase correta é a quantidade de postes. Como é que é dada essa forma? Essa função. Nós temos que traves de N, ou seja, a quantidade de traves em relação ao número de postes é igual a número de postes vezes 2, ou seja, cada poste com 2 traves, menos 2. Esse menos 2 é devido a não ter mais traves aqui no 6º poste. A gente está dizendo que cada um vai ter 2 traves, mas o último não vai ter as 2 traves na frente. E é assim que a gente viu o padrão nessa representação desta cerca. Portanto, como nós queremos calcular, né, a quantidade de traves em relação a 6 postes, nós temos que traves em relação a 6 postes é igual a 6, porque é o número de traves, vezes 2 menos 2. Resolvendo primeiro a multiplicação, nós temos que 6 vezes 2 é 12, menos 2 é igual a 10. Então, traves de 6 postes é igual a 10. Então, o nosso item correto é o item B, que são 10 traves para 6 postes. Então, a questão 7, né, agora, pergunta o seguinte: se Maria tem exatamente 27 traves e 17 postes, quantos metros de comprimento tem a maior cerca que ela pode construir? Então, dá aqui algumas opções e a gente vai fazer a nossa resolução agora, certo? Como o número de traves sempre deve ser par, por quê? Porque é um em cima e um embaixo, lembra, para cada poste que a gente viu na representação? Então, nós vamos considerar que Maria poderá utilizar no máximo 26 traves. A questão falou que ela tem 27 disponíveis, mas como tem que ser de 2 em 2 para cada poste, então nós vamos utilizar 26. Não dá para utilizar 28, porque iria faltar uma. Então, utilizando 26, vai sobrar uma também. Com isso, vamos calcular o número de postes que serão utilizados para construir a cerca. Nós vamos utilizar a mesma função que a gente encontrou na questão anterior. Traves para a quantidade de postes é igual a quantidade de postes vezes 2 menos 2. Então, a gente pode isolar, né, essa multiplicação, porque tem a variável que a gente quer descobrir, que é a quantidade de postes, né? Então, a gente tem que N vezes 2 é igual a 2 mais 26, certo? N é igual a 28 dividido por 2, porque 2 mais 26, 28, e a gente passa o 2 dividindo, e N é igual a 14. Então, a gente considerou que são 26 traves.
Então, para essas 26 traves, Maria só vai utilizar 14 postes, certo? Ela tinha 17, mas, né, para ficar equilibrado, para as quantidades serem corretas, ela só vai utilizar 14. Beleza, a gente descobriu o número de postes, o número de traves. E agora, lembrando que cada trave possui 1 metro, nós podemos descobrir o comprimento da cerca a partir do número de postes. Temos que, em metros, o comprimento será comprimento em relação a n é igual a n menos 1, onde n é o número de postes. Por que que isso acontece? Lembra que cada poste ele vai comportar traves na frente menos o último? Beleza, esse menos 1 é realmente aquele último. Então, a gente tem que o número total de postes menos 1 é o comprimento, né? Já que cada cerca, ela mede 1 metro. Agora que temos o número de postes, podemos calcular o comprimento da cerca. Comprimento para 14 postes, que foi o que a gente descobriu anteriormente, é igual a 14 menos 1. Ou seja, o comprimento é igual a 13. Então, a gente tem que o item correto é o item 13, a cerca terá 13 metros de comprimento. Agora, nós vamos calcular os valores. Questão 8 pergunta o seguinte: cada poste custa R$10 e cada trave custa R$5. Qual o custo de uma cerca com 11 metros de comprimento? Então, ele dá aqui alguns valores e agora a gente vai descobrir, né, quanto que custa. Vamos lá, vamos raciocinar aqui. Se uma cerca possui 11 metros de comprimento, então a quantidade de postes é 12. Lembra que ficou aquele poste, o último, que é para fechar a cerca? Pois é. A quantidade de traves para n postes é igual a 2 vezes n menos 2. Ou seja, precisaremos de 2 vezes 12 menos 2, que é igual a 22 traves. Beleza, descobrimos o número de traves. Se cada poste custa R$10, então o valor gasto será R$10 vezes 12, pois temos 12 postes. E esse resultado, ele é igual a R$120. Se cada trave custa R$5, como a questão disse também, então o valor gasto será R$5 vezes 22, né? 22 traves, que é igual a R$110. Logo, o custo total de uma cerca com 11 metros de comprimento será R$120, né, dos postes, mais R$110 das traves. Então, a cerca ela vai custar R$230. Então, nós temos que o item correto é o item E, né, 230. Agora, nós vamos calcular os valores. Questão 8 pergunta o seguinte: cada poste custa R$10 e cada trave custa R$5. Qual o custo de uma cerca com 11 metros de comprimento? Então, ele dá aqui alguns valores e agora a gente vai descobrir, né, quanto que custa. Vamos lá, vamos raciocinar aqui. Se uma cerca possui 11 metros de comprimento, então a quantidade de postes é 12. Lembra que ficou aquele poste, o último, que é para fechar a cerca? Pois é. A quantidade de traves para n postes é igual a 2 vezes n menos 2, ou seja, precisaremos de 2 vezes 12 menos 2, que é igual a 22 traves. Beleza, descobrimos o número de traves. Se cada poste custa R$10, então o valor gasto será R$10 vezes 12, pois temos 12 postes, e esse resultado ele é igual a R$120. Se cada trave custa R$5, como a questão disse também, então o valor gasto será R$5 vezes 22, né? 22 traves, que é igual a R$110. Logo, o custo total de uma cerca com 11 metros de comprimento será R$120, né? Dos postes, mais R$110 das traves. Então, a cerca ela vai custar R$230. Então, nós temos que o item correto é o item E, né, 230.